Realidade virtual para aumentar a eficiência? Essa tecnologia está na Petrobras. Olá, compartilhar a tela. Eu sou a Fernanda, trabalho com audiovisual, as pessoas me chamam de Fê. Trabalho com audiovisual há quase 20 anos, comecei minha carreira na TV Globo, produzindo, editando, fazendo reportagens de séries especiais para o telejornalismo da rede. Depois eu fui morar fora do Brasil, fiz um mestrado em gestão de mídias pela Universidade de Westminster de Londres. Em Londres eu trabalhei no Creative Video Lab do Google, foi uma grande experiência, foi minha grande escola sobre conteúdo de marca, quando ainda não se falava tanto no Brasil, principalmente de branded content, né, conteúdo de marca. Na volta ao Brasil, eu, enfim, resolvi pedir demissão da Globo e fui empreender, e sou uma das fundadoras e hoje head da V-Brand, que é o selo de Brand Entertainment audiovisual do Grupo Impress, que hoje é o maior grupo de comunicação privada do Brasil. Também empreendo no audiovisual como consultora de inovação, e nas horas vagas também participo de muitos talks, dou aulas, enfim, que é algo que me alimenta muito. E muito importante, sou mãe da Luísa e do Gabriel, minha primeira e segunda temporada de mais absoluto sucesso. Bom, vamos lá, Brand Entertainment Audiovisual. Esse nome em inglês aí que parece complexo, na verdade, hoje eu posso dizer, né, e eu afirmo que entendo que é a grande solução de negócios para o nosso mercado, que vem aí sofrendo, né, principalmente nos últimos anos, com todos os desafios regulatórios, né, e com mudanças desse ecossistema, principalmente em relação aos modelos de financiamento, né, de projetos de entretenimento audiovisual. É muito importante eu passar por esse conceito para vocês, antes de falar um pouquinho dos cases, né, para vocês fazerem bem aí uma separação dos conceitos, porque o mercado, de forma geral, ele coloca tudo que é conteúdo de marca, né, o branded content, bota nesse saco, vamos dizer assim, o branded publishing e o brand entertainment, né, e propriamente o merchandising ou product placement. A gente está falando de conceitos diferentes, então eu vou aqui no Beabá, não sei se alguns de vocês já ouviram falar sobre isso, mas acho importante a gente ir no básico para a gente não perder nenhuma nuance dessa história. Vamos lá. O branded content, o que ele é? A gente chama de branded content o conteúdo de marca que busca um endosso externo, ou seja, quando eu estou falando, né, de uma marca que quer ocupar um espaço dentro de um programa, né, de um quadro de telejornal, de um quadro de um programa de TV especial, ou até mesmo de uma aparição dentro de uma série, né, em que ela vai já se apropriar daquele endosso que já existe para o público, eu estou falando de branded content, tá? Um exemplo bem banal. Super Bonita, programa do GNT, Unilever, que vende shampoo, compra um espaço de branded content, né, via uma transação de mídia, para que a apresentadora mostre como lavar o cabelo. Mulheres de cabelo oleoso, vamos aprender como lavar o cabelo. Você não está necessariamente mostrando lá o vidro de shampoo, mas você está, né, entregando para a audiência um conteúdo, buscando o endosso daquele programa que já existe, beleza? Quando eu falo de branded publishing, eu estou falando de um conteúdo produzido por uma marca, conteúdo mesmo, tá? Não estou falando de conteúdo publicitário, mas conteúdo mesmo, em que a marca usa o endosso de um canal proprietário dela, né? Um exemplo que talvez vocês já conheçam, GoPro e Red Bull, né? Que tem um dos maiores canais do YouTube, o maior número de inscritos no YouTube, que vendem aventura, que vendem lifestyle. Aquilo ali realmente é uma grande experiência já de entretenimento, mas que usa o endosso de canais que essas marcas já têm, né, como espaço, já vamos dizer assim, se tornaram mídia, já se tornaram veículos, tá? Agora, quando eu falo de brand entertainment, eu estou falando de uma cocriação, de um desenvolvimento de propriedade intelectual mesmo, nessa convergência entre produção artística, produção audiovisual, distribuição, veículo e marca, né? Ou seja, todo mundo está trabalhando, desenvolvendo aquele conteúdo de modo que atenda a essas três partes. E o que é isso? A gente vai desenvolver um projeto
que ele vai se tornar uma propriedade intelectual independente, tá? Ou seja, eu não estou comprando uma temporada, um espaço em algo que já existe, eu estou desenvolvendo um formato, uma propriedade intelectual. Isso é o Brand Entertainment, né? Agora, para a gente entender aqui o Brand Entertainment, que é o foco, né, do que eu vou falar aqui, mostrar para vocês os potenciais, né, as oportunidades de negócio, eu quero só esmiuçar o conceito um pouquinho mais e falar de uma definição que eu adoro, do PJ Pereira, que foi o júri, né, do Festival de Cannes da categoria de Brand Entertainment em 2017. Ele lançou um livro, está disponível na Amazon para quem quiser, que foi A Arte do Brand Entertainment. Vou ler aqui com vocês, né, que eu acho que isso aqui é super específico, né, fica assim bem claro o que é isso. Ele diz que o Brand Entertainment é um entretenimento feito por marcas. É o conteúdo que as pessoas não querem pular. É o marketing de conteúdo feito para ser buscado e não para interromper. Ou seja, esqueçam a lógica interruptiva, né? Lembra a publicidade, 30 segundos, 15 segundos? Ou propriamente o merchandising, né? Que você tem a inserção de um produto que interrompe o entretenimento. Então, isso não é brand entertainment, né? Ele é um bom investimento de tempo para as marcas e também um bom investimento de tempo para as audiências, né? Ou seja, a gente está produzindo conteúdo que faça sentido naquele contexto, naquela convergência que eu falei para vocês, mas que ele olha para a audiência. Quando a gente fala do branded content ou do merchandising, muitas vezes aquilo, né, para a gente fica muito claro que aquilo ali está interrompendo, que aquilo ali não necessariamente, né, vai ser, vamos dizer assim, palatável para aquela audiência, tá? Então, a gente pensa realmente na lógica de entreter e não interromper. E muito importante, é você ganhar organicamente aquela grade e não comprar a grade. Quando a gente fala de branded content, como eu já falei, né, ou do product placement, você está comprando espaço, você está comprando espaço naquela grade ou naquele catálogo do streaming. Aqui você está ganhando aquilo organicamente, o conteúdo ele está fazendo tanto sentido para aquele exibidor, né, que ele vai ganhar a grade de qualquer maneira, ele não envolve uma transação para isso. Muitas vezes o brand entertainment ele vem acompanhado, sim, de um plano de mídia para amplificar, ou seja, né, para aquele conteúdo chegar nas pessoas. Como todo bom filme de Hollywood, né, gente? A gente precisa ter publicidade em torno disso para que as pessoas assistam, né? Então, é um pouco diferente, tá? Então, passei por esse conceito, vamos aqui falar um pouquinho da prática. Quem é que tem voz nessa história do brand entertainment? Como falei para vocês, nessa convergência, né, nesse bololô, a gente tem marcas, a gente tem produtores, a gente tem criadores, né, os creators, os influenciadores, que agora a gente chama realmente de criadores, a audiência. O que essa audiência quer? Né? Qual é a paixão dessa audiência? O que esse fandom quer? Os veículos, né, canais, streamers e as agências que estão ali olhando estrategicamente por que esse conteúdo, né, como esse conteúdo vai se conectar às estratégias de negócio dessa marca e tem impacto no negócio, né? Então, nesse ecossistema, a gente tem falado, né, que o contexto nunca esteve tão favorável, né, para essa estratégia de conteúdo, que é uma estratégia autêntica, colaborativa, né? Vejam quantas pessoas estão ali nessa cocriação, que eu diria que é a palavra, né, mais importante desses novos tempos do marketing de conteúdo e do conteúdo, né, para engajar. A gente está falando de algo muito colaborativo. Imagética, né? Não podemos esquecer que vivemos num país extremamente audiovisual, emocional, porque a gente está olhando muito para as histórias, né, para o que engaja, o que conecta com o coração e que não interrompe, tá? Passando aqui para vocês, enfim, em cima de alguns dados, para vocês entenderem a potência, né, dessa nova modalidade, ou alguns chamam dessa nova filosofia da forma de criar conteúdo. Primeiro, o crescimento de consumo do streaming, a gente está vendo que passa aí do 100%. De 2019 para cá, cresceu 320 o consumo de streaming. Ou seja, a gente está vendo a potência, né, desse engajamento, né, desse país, desse mundo que é cada vez mais louco por séries, loucos por formatos, né, que as pessoas possam assistir quando, como e onde elas quiserem, sobre os temas que mais as interessem, tá? Então, olha essa audiência que potente. Outro ponto importante, o Brasil, ele é uma das top
5, né, das audiências consumidoras, maiores consumidoras de vídeo do planeta. Ou seja, lembra o Imagético que eu falei? Caramba, que contexto favorável para a gente produzir entretenimento, né, nesse ecossistema, num país que está ainda mais apaixonado pelo audiovisual. Lembrem que o Brasil é o segundo maior mercado do Netflix no mundo, ou seja, somos uma grande potência para esse consumo. Terceiro ponto aqui, né, para esse contexto aqui que é muito importante. Gente, ninguém quer ser interrompido. Você gosta de ser interrompido, né? Essa audiência não quer. E aí, se você olha para as pesquisas realizadas principalmente com milênios e geração Z no mundo inteiro, a grande maioria das pessoas, elas já pulam esses anúncios, ou elas, enfim, interrompem aquela programação, né? Existe uma pesquisa feita pela Magna, em 2021, que mostra que mais de 70% das pessoas pulam os anúncios. Então, ninguém quer ser interrompido, gente. As pessoas querem se entreter, né? Outro ponto muito importante nesse contexto, olhando para a produção audiovisual, olhando para o ecossistema de marcas, olhando, né, para como os veículos, os canais, os streamers estão se organizando. Está todo mundo olhando para a audiência em primeiro lugar, né? O conteúdo olhando para a audiência, para o fã. Então, a marca se deu conta de que o consumidor, ele é audiência, ele é espectador. Como é que a gente trata a audiência? É interrompendo? É colocando conteúdo goela abaixo? A gente marca controlando aquele conteúdo para ele falar exatamente o que eu quero, para que as pessoas, né, engulam esse conteúdo? Não, porque o mundo mudou, né? Outro ponto muito importante nesse contexto, que eu diria que é a grande essência, a grande oportunidade de brand entertainment no mundo inteiro, né? Comunicação de propósito, ela é fundamental para esses novos tempos. E as marcas, elas estão cada vez mais impactadas por isso, né? Desenvolvendo suas estratégias em cima disso. Por quê? A gente vive num mundo em que as pessoas olham para as marcas cada vez mais, né? Se elas fazem o bem, se elas retornam algo positivo para a sociedade. Várias pesquisas já foram divulgadas mostrando que principalmente essas novas gerações, geração Z, né, jovens de 15 a 25 anos, elas querem olhar para propósito, acima de tudo, né? Ou seja, como é que uma marca comunica que está engajada com propósito, seja da diversidade, sustentabilidade, enfim, equidade de gênero? Ela precisa fazer isso de uma forma muito autêntica, né? E o entretenimento, quando você desenvolve um conteúdo para entreter, não interromper, né? Isso é muito potente. E é uma forma muito criativa e efetiva de ativismo, né? Então, a gente tem aqui uma grande janela para essas marcas co-criar esses conteúdos para falarem, né, de ativismo e comunicar seus propósitos. Como eu falei para vocês, o Brasil é esse mercadão aí para o streaming, né? Então, a gente olha aqui, é o top 3 de mercado consumidor como um todo, tá? Netflix isolada é já segundo, mas se você olha para Amazon Prime e todos os outros players, já os principais players do mundo, né? A gente está falando em terceiro lugar. Ou seja, todo mundo ensandecido para produzir catálogo, receber catálogo, né? E catálogo de nicho, ou seja, a gente vê hoje os consumidores cada vez mais olhando para os seus interesses específicos, né? Provavelmente, quem assina aqui Netflix, o Netflix de vocês é muito diferente do meu, né? O meu Netflix tem um monte de coisa sobre filhos, que eu tenho 2 filhos, criança, desenvolvimento, enfim, alimentação. Eu estou muito interessada em alimentação vegana hoje em dia, mindfulness, yoga, né? E provavelmente vocês têm outros interesses. Então, pensem em players ensandecidos em busca desse catálogo, né? Então, olha a oportunidade de você co-criar conteúdos extremamente direcionados para esses interesses da audiência, se apropriando do conhecimento que as marcas têm dos seus territórios, dos territórios que ocupam, né? Marcas que trabalham com segmentos muito específicos, de doenças raras, que é um projeto que eu estou desenvolvendo hoje. Se você quer produzir algo realmente impactante e realmente de propósito, né, para essa comunidade de famílias e pessoas que portam doenças raras, ou se você quer esclarecer isso para o mundo, por que não se apropriar desse conhecimento, né, que esse player no mercado tem sobre esse ecossistema e você trazer um conteúdo realmente com propriedade, né, com credibilidade, autenticidade, enfim. Então, a gente tem aqui muito conteúdo para produzir. E outro ponto importante nesse contexto, gente, a gente tem realmente, como eu falei lá no início, né, modelos de negócio aí em construção, em todas as pontas da cadeia, né?
a gente tem aqui um tombo muito grande, né, do orçamento disponível através de incentivos, enfim, né, e regulamentação aí setorial para a produção de entretenimento. Então, a gente precisa, né, encontrar novas formas de financiamento. A gente também tem um tombo muito grande, já teve, né, do investimento em publicidade que financiava, publicidade interruptiva, né, que financiava boa parte do conteúdo desses canais e veículos, e hoje precisa, né, para essa audiência que quer ser entretida, não interrompida, você precisa de um conteúdo que, de fato, atenda, né, as premissas do que essa nova audiência quer. Então, se não vai ser com publicidade interruptiva, o que eu vou oferecer para essa audiência, né, e convencer e recuperar esses investimentos? Enfim, então você tem aqui um mundo novo, né, de modelos de transição. E como eu falei, esses catálogos todos, né, todos esses players que estão em busca de conteúdo audiovisual, precisando de conteúdo de nicho. Então, olha quanta oportunidade aqui, né, nesse novo mundo aí que está em construção no nosso setor, tá? E outro ponto que eu queria reforçar aqui, gente, pessoas, meus colegas aqui do audiovisual, pensem muito nisso, tá? A gente vive nessa era da cocriação, a gente vive no audiovisual por muitos anos, né? Uma jornada muito solitária, ou eu diria, até com um perfil mais vaidoso, né? De não, esse é o meu projeto, eu que estou assinando, né? Assim, os limites de cocriação sempre ficavam muito mais sensíveis, né, nesses processos criativos. Poxa, ele vai palpitar no meu conteúdo, esse veículo aqui é a minha obra, ou a marca não vai dizer sobre esse assunto, o que é isso aqui? É interrupção. Não, gente, a gente está falando de cocriação. Se você trabalha com creators, que conversam com as suas comunidades como ninguém, abra essa escuta. É muito importante esse criador que você está trazendo para o seu projeto, que é um personagem, um consultor, enfim, ele sabe conversar com a comunidade como ninguém. Abra essa escuta mesmo, né? Se abram para isso. E nos tempos do B2C, né, Business to Consumers, mais conexão com o coração. O Brand Entertainment traz isso. A gente tem essa conexão com o coração, né? Representatividade, as pessoas elas se veem na tela, né? E se tornam um pouco do que elas são. É um modelo realmente que a gente brinca, né? O ganha-ganha, o win-win. Para encerrar aqui, a gente podia falar muito tempo sobre isso, mas eu queria falar de um case do qual eu me orgulho muito, que eu liderei no meio da pandemia, no ano passado, 2020, para a MTV, para a GSK, que é uma farmacêutica, né, GlaxoSmithKline, nessa lógica, né, de criar conexão com o público dessa marca, né, com a audiência dessa marca, veja que eu não falei com o consumidor, sobre um tema muito importante, que é o HIV, né? O que era o desafio que essa marca me trouxe, né, para o meu time? Olha, a gente aqui trabalha há muitos anos, né, com tratamento, né, do HIV, e a gente acompanha como os jovens estão cada vez mais como uma dos segmentos mais contaminados pelo HIV, né? É uma galera que acompanha pouco, como eu, né? Alguns de vocês que nasceram na década de 80, enfim, o HIV, né? Capa da Veja, com Cazuza, enfim, então não tinham muito conhecimento, né, sobre isso. E se você olha lá nos gráficos do Ministério da Saúde, você vê realmente que é um dos públicos mais contaminados. Como é que a gente sensibiliza, né, esses jovens a serem testados, a não temer, né? Porque para entender o que é esse vírus, né? Se prevenirem, obviamente, e como é que a gente sensibiliza eles sobre esse vírus, né? Como é que a gente traz essa sensibilização? Realmente um propósito, uma causa por trás. Em vez de a gente trabalhar, né? E aí foi aí que a gente entrou a Vibrand, né? A minha empresa. Então, assim, ao invés de a gente trabalhar aqui, vamos fazer uma campanha de conscientização, a gente pensou, cara, como é que a gente conecta com o coração desses jovens? Onde é que a gente ganha endosso? É interrompendo essa galera que está ali ensandecida no TikTok ou assistindo um de férias com o ex? Não, a gente tem que conectar com essa galera. Então, a gente desenvolveu, apresentou para a GSK, né, uma série documental que pudesse mostrar a rotina de quem vivia com HIV, sendo jovem, né, com todo olhar de diversidade, também desmistificando todos os conceitos, né, de que o HIV só está presente no mundo, né, LGBTQI+, ou que o HIV
uma sentença de morte. A gente trabalhou muito, né, com o propósito de prestar um serviço à sociedade e desmistificar esses conceitos. Apresentamos isso para a GSK, foi a primeira vez que a GSK apostou num projeto como esse, e nós levamos esse projeto, né, com direção do Jorge Brivilati, que é um grande diretor, para a MTV. A MTV se apaixonou pelo projeto, e de novo, lembra que eu falei sobre ganhar grade, não comprar grade? A gente, de fato, ganhou essa grade. Inicialmente, a gente ganhou a grade do Vespertino, mas o projeto ficou tão bom quando chegou lá para a galera do conteúdo, né, que eles falaram, cara, a gente vai colocar isso aqui no Prime Time. E a gente ganhou organicamente Prime Time, né? E isso, assim, foi um conteúdo co-criado com uma marca, co-criado com as percepções também dos criadores, com os personagens dessa história, né? Um deles foi o Gabriel Comicholi, que é um dos grandes influenciadores, criadores hoje relacionados à pauta de ser jovem, ter HIV, né? Com a produtora que coproduziu conosco, o V-Brand Cine Group, né? Com o olhar artístico, como é que a gente cria uma peça artística muito impactante, com o olhar do veículo que conversa com a geração Z como ninguém. MTV não é só o canal MTV, né? É toda a multiplataforma. Então, foi um trabalho realmente de cocriação. A MTV se apaixonou tanto pelo conteúdo que ajudou a promover esse conteúdo, né? Me lembro que às vésperas de lançar a série, de novo, é um conteúdo de marca, podia ser uma conversa de mídia, né? Não, vamos pensar aqui como é que a gente vai promover, né? Depois a gente, enfim, depois que a série foi um sucesso no Prime Time, na estreia, a série teve tanto engajamento que a gente conseguiu que ela fosse maratonada, né? Era para ter ficado um mês no YouTube, ficou 4 meses. O Globoplay foi lá, a gente apresentou esse conteúdo, licenciou um conteúdo que era produzido por uma marca, né? E aí a gente teve lá um grande reconhecimento de todo esse ecossistema, tanto dos líderes de marketing quanto dos próprios veículos, como um caso realmente muito representativo de um conteúdo que entretém, que não interrompe e que traz ali, leva consigo um propósito de marca, né? A gente teve assim, vou rodar aqui para vocês a chamada. Parecer ter HIV. E como lidam com a aceitação e preconceito. Se o HIV precisar ter uma cara que tenha a nossa cara. Uma cara saudável, uma cara bonita igual essa daqui. Um documentário dividido em 3 partes. Deu positivo. Estreia 1º de dezembro, 8 da noite. Bom, e aí quem quiser assistir, né, também está disponível, acho que a turma vai colocar aqui na tela, está disponível para assinantes do Globoplay, enfim, vale muito a pena conhecer essa realidade e entender um pouquinho aqui na prática do que eu estou falando, né? A gente teve, assim, uma grande repercussão no orgânico, né? De novo, aquela história de conquista, de ganho de espaço, né? A gente teve críticas de página inteira da Patrícia Kogut, dizendo que a gente prestou um serviço, da Telepadi, enfim, né? E aí, se você pensa na perspectiva de marca, tá, qual é o ROI, né? Qual é o retorno do investimento? Ou se você pensa na perspectiva só do canal, do veículo, tá? E a audiência. De novo, o que a gente está percebendo aqui na prática, né? Que esses ganhos, né? Eles estão sendo mais e mais potencializados, porque, de novo, a conversa não parou em torno desse tema, né? A gente está vendo que o que pode ser, eventualmente, um retorno estritamente só investimento daquela produção na conta lá do marketing, o marketing está olhando que, caramba, a gente já está indo para uma 2ª temporada agora, no orgânico, né? A gente está sendo falado de forma espontânea pelos principais telejornais, jornais do país. Então, de novo, olha a conquista disso. Se você olha do ponto de vista do veículo, caramba, né, a gente está tendo aqui um engajamento, a gente está vendo uma vida longa desse produto que teve aqui no meu canal, MTV, mas ele está no Globoplay, então eu estou tendo um reconhecimento, né? Isso aqui está se expandindo, enfim. Então, é muito importante a gente pensar fora da caixa, né, quando a gente pensa em resultado de brand entertainment. No fim, a gente tem a plena certeza de que ele está atendendo a audiência, está prestando um serviço à sociedade, está sendo realmente uma orquestra bem harmônica, né, nesse contexto, né, de marca, criador, produção artística e cultural, agência,
enfim, né, e veículo. Bom, isso aqui é um pouquinho, né, dos resultados, a gente realmente se orgulha muito. E aí, gente, para encerrar essa conversa, eu quero só que vocês percebam, produtores audiovisuais, né, e toda a turma que trabalha nesse ecossistema, para esse potencial, né, de essa vida longa, né, ou cauda longa, né, de quando a gente trabalha com brand entertainment. Se vocês olham aqui, né, no que aconteceu na primeira temporada, o que era só uma série, né, a gente ganhou a YouTube da MTV com muito mais tempo, a gente fez vários spin-offs de branded content, né, desses conteúdos para ativar esse conteúdo, a marca acabou investindo porque ela viu que isso era muito importante, né, e ela viu a causa que ela tanto defende ganhando espaço, ganhando terreno. A gente já está aqui em produção de uma segunda temporada, né? Então, mais spin-offs. A gente licenciou para a Globoplay, a gente teve uma grande repercussão na imprensa, a gente teve muita menção de criadores de conteúdo que já eram muito disputados por essa marca, né? Que pagavam esses criadores para trabalhar nas campanhas deles. E os criadores olharam para esse conteúdo e falaram: caramba, isso aqui é muito bom, né? Eu vou eu mesmo falar desse conteúdo. Então, de novo, a gente teve muito ganho aqui na cauda longa. E aí, se você olha para frente, né, a gente olha para o potencial desse conteúdo, a gente já vê espaço nos festivais, né, que esses festivais, tanto o Sundance quanto o Tribeca, estão abrindo cada vez mais espaço para o brand entertainment, né, criando verdadeiras premieres de exibição, né, enfim, nesses festivais, vendo que esses conteúdos são de extrema qualidade. Pessoal, então, assim, falando aqui né, do potencial, de como a gente olha nisso realmente olhando para frente, a gente está pensando aqui que isso tem muita aderência aos festivais, né, de Sundance, Tribeca, que hoje já abrem grandes espaços para veiculação de projetos que foram desenvolvidos para marcas. Posso dar aqui uma porção de exemplos para vocês pesquisarem, né? O filme Uncle Drew, que foi campeão de bilheteria nos Estados Unidos, foi uma produção, brand entertainment da PepsiCo. O filme Lo and Behold, não tem tradução em português, foi uma direção do Werner Herzog, né? Feito por um brand entertainment realizado por uma empresa americana chamada NetScout, sobre, né, a revolução da internet. Ele foi um projeto que teve grande destaque em Sundance. Enfim, então você vê aí um espectro imenso, né, de possibilidades. Do nosso lado aqui, do Teu Positivo, a gente vê que esse nosso conteúdo ele pode tranquilamente evoluir para novas temporadas, né? A gente tem aí potencial de South by Southwest, de trazer o projeto para prêmios de TV independente. Enfim, então a gente tem aqui uma longa lista de possibilidades. Pessoal, é isso. O tempo era curto, né, para eu falar sobre um assunto assim que eu sou tão apaixonada, né, que é um tema tão denso. A gente está vendo aí a expansão, né, o caminho de possibilidades desse mercado de brand entertainment audiovisual e como ele pode, de fato, ser uma solução de negócios para a nossa indústria. Obrigada.